Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. No Apocalipse vemos Cristo, nossa esperança e salvação. Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Refúgio na palavra, firme. Apocalipse capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olá, amigo, que bom estarmos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos capítulo 6 de Apocalipse. E a mensagem central desse capítulo é a abertura dos 6 primeiros selos, revelando a história da igreja cristã desde os dias apostólicos até os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus Cristo. O capítulo mostra que Cristo dirige a história e que seu povo é chamado a permanecer fiel em meio aos conflitos e juízos. A abertura do primeiro selo, versos 1 e 2. Aparece ali o cavalo branco, que representa a igreja apostólica em sua pureza e fidelidade. A cor branca simboliza a vitória, a justiça e a pureza. O cavaleiro ele sai vencendo e para vencer, indicando a rápida expansão do evangelho no primeiro século. Refere-se ao período dos apóstolos, que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. E a lição que tiramos é que o evangelho avança quando Cristo está no centro da missão. Muito importante.
Aí vem a abertura do segundo selo, cavalo vermelho, versos 3 e 4. Simboliza perseguição e derramamento de sangue. Representa os séculos de perseguição contra os cristãos pelo Império Romano. A paz é retirada da terra, mostrando conflitos e sofrimento. E a lição que tiramos aqui é que a fidelidade a Deus pode exigir sacrifício. Terceiro selo, ao ser aberto, aparece o cavalo preto. Veja, do branco foi para o vermelho, do vermelho agora vem ao preto. Versos 5 e 6, que representam um período de escuridão espiritual. A balança nas mãos do cavaleiro representa a escassez da verdade divina. E o cristianismo começa a sofrer a influência de tradições humanas e falsas doutrinas, e então vem a fome espiritual. E isto tem tudo a ver com o próximo cavalo, que por falta de um alimento sólido, ele aparece como que anêmico, na cor amarela, como vamos ver. A lição que tiramos do terceiro selo é que a palavra de Deus deve permanecer como padrão da verdade, sempre. O assim diz o Senhor deve ser prioritário. No quarto selo, então, aparece o cavalo amarelo, versos 7 e 8. O cavalo pálido simboliza a morte espiritual. Refere-se ao período da Idade Média, quando muitos ensinos bíblicos foram obscurecidos, quando a Bíblia foi proibida de ser lida. A apostasia, então, produz consequências espirituais devastadoras. Mas louvado seja Deus, porque sempre um grupo permaneceu fiel. E a lição que tiramos é que o afastamento da verdade conduz à morte espiritual inevitavelmente. E aí vem o quinto selo, que mostra as almas debaixo do altar. Apocalipse 6, 9 até o 11, versos 9 a 11. Representa os mártires que deram a vida por sua fé. A linguagem aqui é simbólica, mostrando que Deus não esquece o sofrimento dos fiéis, que o juízo divino trará justiça no tempo determinado, e que o clamor dessas almas não é que elas estejam vivas ali, mas é semelhante àquilo que a Bíblia relata, que o sangue de Abel estava clamando por justiça. E lá no livro de Tiago, capítulo 5, diz que o salário dos trabalhadores está clamando e o seu clamor chegou a Deus. Também podemos entender. É uma linguagem, né, simbólica. Uma linguagem simbólica. O juízo divino trará justiça no tempo determinado. E a lição que tiramos é que Deus conhece cada sofrimento e recompensará seus servos fiéis. E na abertura do sexto selo, aparecem vários sinais cósmicos, versos 12 a 17. Grande terremoto, que podemos ver como o terremoto de Lisboa, depois do escurecimento do Sol e da Lua, em 1780. O terremoto de Lisboa foi em 1755. Depois, 1780, escurecimento do Sol e da Lua. A queda das estrelas, né, aquela chuva de meteoros, em 1833. Na Nova Inglaterra, e o céu se recolhe como um pergaminho. Isso mostra, né, aí já o indício da volta de Jesus. Na interpretação historicista, esses sinais apontam para acontecimentos que anunciam a proximidade do fim. Como já dissemos, o terremoto de Lisboa em 1755, o dia escuro em 1780, e a lua também, que tornou-se em sangue naquela mesma noite, no fim daquele dia. Era lua cheia, ela não brilhou. E chuva de meteoros em 1833. Esses eventos introduzem o tempo do juízo e preparam o cenário para a volta de Jesus. E a lição que tiramos é que Deus envia sinais para despertar o mundo para a sua breve volta. Qual é a aplicação disso para hoje? Cristo está no controle da história. A igreja passou por períodos de pureza, perseguição e apostasia. Deus nunca esqueceu seus filhos fiéis.
Os sinais proféticos confirmam que vivemos no tempo do fim e devemos permanecer preparados para o retorno de Jesus. E a frase-chave que quero deixar é: os selos revelam que, apesar das lutas na história, Cristo continua guiando o seu povo rumo à vitória final. Que Deus abençoe a você, meu caro amigo, abençoe sua casa, abençoe sua família e seja o provedor cada dia do pão. Que nada falte na sua mesa, em nome de Jesus. Amém.